Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando de nós fazermos o nosso vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos fazendo o vídeo pela manhã, não foi possível fazer ontem à noite, mas nós estamos gravando pela manhã para nós colocarmos para subir, né? Daqui para tarde à noite já vai estar pronto para ser assistido. Graças a Deus. Amados, vamos iniciar o nosso culto desta manhã com oração. Eu sou a pastora Rosângela, fundadora deste ministério Igreja Pentecostal Primitiva. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Papai querido, muito obrigada, ó Pai, por mais este dia, Senhor amado, meu Pai amado que Tu nos concede. Obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade, meu Pai santo, de estar anunciando a Tua palavra, o Teu mandamento. Ó Pai santo e maravilhoso, e falando do Teu tão grande amor para conosco, da Tua tão grande misericórdia, da Tua tão grande vontade, necessidade, ó Pai amado, de nos tomar para Ti, de nos buscar para Ti, a ponto, meu Pai amado, de Tu enviar o Teu único Filho para morrer na cruz do Calvário, ó Pai Santo, para que esta oportunidade, esta porta, meu Pai Santo, fosse aberta, Pai, para que nós pudéssemos retornar para Ti, ó Pai Santo e amado, e Tu nos dá, Pai, toda a assistência necessária, Pai, para que nós possamos regressar para os Teus braços novamente. Oh, Pai, muito obrigada, Pai, pelo Teu imenso amor, pela Tua infinita misericórdia, oh, Pai, por cada oportunidade que Tu nos concede, oh, Pai, de ouvir da Tua palavra, do Teu evangelho, oh, Pai, que vai, Senhor amado, nos mostrando, nos ensinando o caminho de retorno para Ti. Oh, Pai Santo, que nós não possamos, Pai, não venhamos perder estas oportunidades, ó Pai querido, em que nós temos, Pai, a chance de ouvir da palavra, Deus, de ouvir, meu Pai amado, do Teu chamado, Pai Santo, para que nós possamos regressar novamente aos Teus braços. Muito obrigada, Pai Santo, pelo Teu tão grande e infinito amor para conosco, tão maravilhoso amor. Muito obrigada, Pai querido, demonstrado, Pai Santo, na cruz do Calvário. Muito obrigada, Pai querido, por este tão grande gesto, meu Pai, que demonstra tão grandemente, ó Pai Santo, Pai amado, o quanto Tu nos ama, Pai Santo, e o quanto Tu nos quer de volta para Ti. Muito obrigado, ó Pai. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Jesus, pelo Teu tão grande sacrifício na cruz, tão grande sacrifício, Jesus, que nos demonstrou, ó Jesus querido, o quanto Tu nos ama verdadeiramente, profundamente, Jesus querido, a ponto, Jesus querido, de não medir nenhuma consequência, a ponto, Jesus querido, de não poupar nenhum esforço. Jesus, meu amigo, muito obrigada por tão grande amor, Jesus, que quando nos alcança, nos leva a conhecer a profundeza de algo tão maravilhoso, Jesus querido, que é o Teu mundo sobrenatural, o Teu mundo da luz, Jesus querido, o Teu mundo celestial, que é maravilhoso. Oh, Jesus, se Tu queres nos dar isto, Tu queres nos mostrar isto, Jesus querido, Tu queres nos levar para Ti, Jesus, tão grande é o Teu amor, Jesus Santo, que Tu não mediu nenhuma consequência, Jesus, vieste e fizeste tão grande sacrifício, Jesus, nos mostrando que Tu estás pronto a fazer qualquer sacrifício, Jesus querido, para nos ter de volta. Oh, Jesus querido, tão grande amor, Senhor Santo, não existe igual, só o Teu, Jesus, muito obrigada por tudo, Jesus querido, muito obrigada por nos demonstrar tão grandemente, Jesus Santo, quanto Tu nos ama. Muito obrigada, Jesus. Espírito Santo, está sobre Tu, meu amigo. Faz a Tua obra nesta manhã. O Espírito Santo, meu querido, te revela na Tua palavra. Te revela, Espírito Santo, no esclarecimento desta palavra e tudo que Tu queres nos falar, nos ensinar nesta manhã, nos chamar a atenção nesta manhã. Jesus querido, faz isto, Senhor da glória. Em o nome de Jesus nós Te pedimos, Espírito Santo, Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, agora nós vamos para o ensinamento que o Espírito Santo nos deu
nesta manhã para falar conosco e mais uma vez nos falar, queridos, do seu grande amor para conosco e do quanto Ele quer e se empenha diariamente, dioturnamente, em nos levar de volta para os braços do Pai. Este, querido, é o trabalho do Espírito Santo na face dessa terra, procurar e em busca daquele que deseja retornar aos braços do Pai, regressar à sua casa paterna. O Espírito Santo, queridos, faz isto diariamente, dia e noite. Portanto, eu e você, a hora que nós quisermos, queridos, tomar atitude de regressar ao Pai, o Espírito Santo está pronto para nos dar todo esse suporte, toda essa condição necessária, nos mostrando tão claramente o caminho e principalmente nos mostrando, queridos, muito através da sua palavra, o quanto o Pai nos ama e nos espera de volta. E para isso Ele já criou toda uma condição para que nós possamos regressar aos seus braços, à sua casa, ao nosso lar celestial. Vamos para a palavra de hoje, que está no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do 1 até o 9. É uma pequena passagem, queridos, mas o Espírito Santo nos deu nesta manhã e Ele vai nos falar, Ele vai falar conosco grandemente através desta passagem. Livro de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 2. É a partir do verso 2. Aliás, é a partir do verso 1 até o 9. O epígrafe diz: Zaqueu, o publicano. Esta passagem é muito conhecida, querido. Se você não conhece, vai passar a conhecer agora. De maneira muito maravilhosa, pregada e demonstrada pelo próprio Espírito Santo. Vamos começar. O primeiro versículo diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos seus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, esta é a passagem que Jesus mesmo fala a respeito de Zaqueu, né? Este ocorrido aconteceu durante o ministério de Jesus na face da terra, e foi um encontro com o publicano Zaqueu, e ficou relatado nos anais da história bíblica. E agora, mais uma vez, nós estamos nos utilizando desta palavra para que o Espírito Santo fale conosco a respeito do grande amor de Jesus para conosco. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, meu amigo, muito obrigada, Espírito Santo, pela palavra que tu nos concede nesta manhã. Espírito Santo, demonstrando que tu queres nos falar mais uma vez a respeito do grande amor do Pai para conosco, que enviou o seu único Filho para vir pessoalmente na terra, nos falar deste amor, e Ele mesmo propiciar, iniciar o grande plano de salvação na face desta terra, para que nós possamos, Espírito Santo, regressar aos braços do Pai. Espírito Santo, faz a tua obra nesta manhã, nos ensinando, nos mostrando tudo aquilo que tu queres nos mostrar através desta palavra. Vai tirando todo o impedimento, Espírito Santo, e que esta palavra possa alcançar todos aqueles que tu deseja alcançar com ela. Muito obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Aleluia, querido, santo é o nome do Senhor. Queridos, aqui neste epígrafe, a epígrafe diz Zaqueu, o publicano.
Por que, queridos, que o fato do Zaqueu ser publicano ficou relatado aqui, mencionado aqui com tanta força? Porque naquele tempo, o fato de Zaqueu ser um publicano já demonstrava que Zaqueu era um pecador. Ele era cobrador de impostos, né? E pelo que eu vejo, ele não fazia parte do povo de Israel. Eu ainda não estudei profundamente a respeito disto, mas pelo que eu vejo, de nenhuma maneira ele fazia parte do povo de Israel. Isso ainda vou me aprofundar. Mas o que nós vemos aqui, o fato dele ser publicano, trazia um diferencial a respeito de Zaqueu. Ele era visto como um pecador. Mas aqui no decorrer desta palavra, desta pequena passagem, nós vamos ver quem realmente era Zaqueu. Verdadeiramente falando, a respeito do íntimo do Zaqueu, esta passagem aqui, ela vem nos demonstrar. O versículo 1 diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O 2: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Queridos, estes 3 versículos aqui, eles já relatam a respeito, eles já descrevem a respeito do corpo físico de Zaqueu, da profissão de Zaqueu, da pessoa de Zaqueu, né? Fisicamente falando, materialmente falando. Diz aqui que Jesus, entrando em Jericó, ele ia passando. Ou seja, ele entrou ali e foi caminhando ali por dentro daquela cidade de Jericó, né? Aí diz: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Olha só. Já no versículo 2, começa a relatar quem era Zaqueu. Fala de Zaqueu e começa a descrever quem era Zaqueu. O seu nome era Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos e era rico, né? O 3º versículo diz: E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Já o versículo 3 começa a falar do íntimo de Zaqueu. O Zaqueu, ele era publicano, ele tinha um grande emprego, né? Ele era chefe dos publicanos e ele era rico, né? Mas no versículo 3, logo a conversa muda, diz assim: E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu, aqui relata que Zaqueu, embora rico, embora próspero, aqui não diz que ele era doente, aqui não diz que ele era necessitado, aqui não diz que Zaqueu procurava ver Jesus por qualquer necessidade que fosse. Não era uma necessidade física, financeira, que estava levando Zaqueu a querer ver Jesus. Ele não tinha nenhuma necessidade. Ele não estava como a maioria da multidão que procurava Jesus por interesse, para receber algo de Jesus, porque sabia que Jesus fazia milagres, né? Então, Zaqueu aqui não diz que Zaqueu procurava Jesus por qualquer interesse que fosse. Zaqueu não tinha nenhuma necessidade, mas mesmo assim ele queria ver Jesus. E o que levava Zaqueu a querer ver Jesus? Nós vamos entender isto, saber disso no decorrer deste ensinamento. Só que o que nós vemos aqui, queridos, Zaqueu nutria um grande desejo de ver Jesus, e para ele ter essa oportunidade, ele teria que aproveitar a oportunidade que Jesus fosse passando, né? Mas Zaqueu tinha uma dificuldade, ele era de pequena estatura. E como não só Zaqueu tinha vontade de ver Jesus, mas grande multidão, por diversos interesses, né? Zaqueu, como era de pequena estatura, começou ali a sua primeira dificuldade. A primeira dificuldade para Zaqueu ver Jesus partiu dele mesmo, do seu corpo físico. Ele era baixo, ele era um baixinho. E, queridos, como se tratava de uma multidão, a multidão correu logo para a beira do caminho por onde Jesus ia passar, dificultando Zaqueu de realizar aquele desejo, ver Jesus passando. E aqui, queridos, nós vemos o seguinte, que o desejo de Zaqueu
de ver Jesus era tão grande, ele queria só ver. Ele queria só ver Jesus ir passando, né? Jesus ia passar por ali. E Zaqueu nutria um desejo tão grande de ver Jesus que ele não queria mais nada, ele queria só ver Jesus ir passando. E o versículo 4 diz: e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Queridos, Zaqueu, ele tinha um desejo tão grande por Jesus que ele queria apenas ver. Ele era um fã, ele era tipo aquele fã doente pelo seu ídolo, que ele, meu pai, ele faz qualquer sacrifício só para ver aquele ídolo famoso, mas aqui era diferente. Aqui era Zaqueu, que nutria um imenso desejo de ver uma pessoa que até então era comum no meio daquele povo. Jesus já começou a ser conhecido pelos milagres que ele fazia. Fosse apenas pelo evangelho que Jesus pregava, não ia despertar muito interesse, não. Até porque Jesus falava, às vezes, contra a lei de Moisés, os judeus entendiam assim, né? E aquilo tornava cada vez mais irrelevante o evangelho que Jesus trazia. Mas o que tornava Jesus desejável do povo eram os milagres que Jesus fazia, né? Então, muita gente se reuniu ali para ver Jesus. E Zaqueu, coitado, que tinha só o interesse de ver Jesus e baixinho, a coisa começou a ficar difícil para ele. Mas o que nós vemos aqui no versículo 4 é que realmente Zaqueu tinha um grande desejo de ver Jesus. Que ele começou a transpor toda e qualquer barreira, né? Jesus chegou na beira do caminho para ver Jesus, tinha uma multidão que impedia a sua visão, encobria a sua visão. Mas Zaqueu, queridos, ele não desistiu ali. Tinha um pau, digamos assim, uma árvore, que Zaqueu poderia subir para ver Jesus. E Zaqueu estava pronto para subir aquela árvore, só que aquela árvore era brava, aquela árvore tinha espinhos. Não foi obstáculo para Zaqueu. Zaqueu subiu naquela árvore, demonstrando assim, queridos, um grande desejo de ver Jesus. Aí, queridos, o que aconteceu? O Zaqueu, ele não mediu consequência. Ele subiu àquela árvore. O Zaqueu subiu àquela árvore, queridos, assim mesmo. Tem alguém tentando me ligar de videochamada, queridos, eu não posso interromper o nosso vídeo. Então, queridos, o que aconteceu? O Zaqueu não mediu consequência. Ele subiu àquela árvore, mesmo sendo brava, demonstrando o grande desejo que havia no coração de Zaqueu por Jesus. Ele não podia perder aquela oportunidade. Mas o versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que situação, queridos. Com esta atitude de Jesus, nós vemos, queridos, que Jesus foi ali em Jericó só para ver Zaqueu. Enquanto para Zaqueu era uma oportunidade dele ver Jesus de longe, Jesus já havia marcado o encontro com Zaqueu. Jesus passando embaixo daquela árvore, ele olhou para cima. Por que Jesus olhou para cima? Ele sabia que Zaqueu estava naquela árvore. Que necessidade Jesus tinha de olhar para cima? Bastava ele passar por baixo, ele sabia, olhou porque Jesus já estava de caso pensado, Jesus já estava com tudo programado. Zaqueu estava subido naquela árvore brava, porque ele nutria um imenso desejo de ver Jesus, não por necessidade, mas havia no coração de Zaqueu um amor por Jesus, um interesse por Jesus, algo muito profundo. E Jesus, conhecendo o coração de Zaqueu, sabendo do amor que Zaqueu nutria por ele, Jesus marcou um encontro. Queridos, então o que nós vemos aqui? Que enquanto para Zaqueu aquele era um acaso que ele não podia desperdiçar, para Jesus era um encontro marcado com Zaqueu. Zaqueu
subiu naquela árvore discretamente, querendo só ver Jesus de cima, demonstrando um grande interesse por Jesus. E Jesus olhou para cima e disse: olha, Zaqueu, não te preocupa, não esquenta a cabeça em querer me ver, porque tu vai me ver. E como tu vai me ver? Porque eu marquei este encontro. Na realidade, eu vim diretamente para estar contigo na tua casa. Diretamente para ter, não só para tu me ver, mas para eu falar para ti, mostrar para ti o que realmente eu quero contigo. Enquanto para Zaqueu, queridos, era só um desejo de ver Jesus demonstrado tão grandemente, para Jesus, queridos, já era um plano formado para a vida de Zaqueu, para a salvação da alma de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu amava Jesus. E Jesus não vai deixar, queridos, ninguém que ele ama perecer no inferno. Jesus, ele veio na terra em busca daqueles que ele amam. Quando você lê a palavra, que o Espírito Santo lhe leva o entendimento do início ao fim, queridos. O plano de salvação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é para aqueles que lhe amam. E se você ama a Deus, queridos, e demonstra isso no seu coração principalmente, não se preocupe. Deus vai criar uma situação e Ele vai em busca de você. Não importa aonde você esteja. Não importa em que condição você esteja. Deus conhece o coração. Ele sabe que você o ama. Ele vai em busca de você e de toda a sua família. Porque Jesus diz que pelas nossas orações Ele salvará a nossa família. Então, queridos, o versículo 6 diz assim: E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Queridos, que alegria foi para Zaqueu, enquanto ele estava fazendo aquele enorme sacrifício por Jesus. Quando ele deu, Jesus olhou para ele e disse: olha, Zaqueu, não é apenas uma chance que eu estou te dando de tu me ver, mas é algo muito maior do que tu imagina. Hoje eu vim apenas para estar contigo. Por isso, Zaqueu, desce, vamos para tua casa. Então, queridos, observe aqui que Deus, o que Jesus quer com aqueles que Ele amam. Ele quer, queridos, coisa muito grande, muito profunda, coisa, querido, que vai além, muito além daquilo que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente busca. Por isso, queridos, que Deus não quer que você se conforme na sua religião, na sua maneira, queridos, superficial de servir a Deus, de estar com Deus, de buscar a Deus. Deus não quer isso para você, queridos. Aquela vida de religião, aquela vida de igreja, aquela atitude apenas de servir religiosamente a sua igreja, Deus não quer isso para você, queridos. Ele quer que você faça qualquer sacrifício necessário, porque Ele está pronto, queridos, para, digamos assim, esqueci a palavra, vou lembrar. Jesus está pronto para corresponder. É essa palavra. Jesus está pronto para corresponder toda a sua busca por Ele. Perceba aqui, queridos, que quando nós amamos a Deus, nós temos interesse, sentimos no nosso coração interesse por Deus, que nós temos que buscar no jejum, na oração, na intimidade, na obediência, na renúncia, queridos. Por quê? Se existe no seu coração um desejo de conhecer a Deus intimamente, meu querido, você não tem noção do que Jesus está pronto para fazer por você. Enquanto você quer um pequeno encontro, Jesus Ele quer ir para a sua casa, Ele quer ir para a sua casa, que eu me refiro, é para o seu templo espiritual mesmo, não é apenas para a sua casa materna onde você mora, é para dentro do seu ser,
para dentro do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Jesus, ele quer habitar dentro da sua casa espiritual. E ele está pronto, queridos, para ir habitar com você no íntimo do seu ser. E ali, no âmbito espiritual, aí você e ele vão se conhecer profundamente, porque ele mesmo vai se encarregar de conduzir você à sua casa espiritual. Ali, queridos, quando Zaqueu demonstrou para Jesus o seu grande amor por Jesus, Jesus mesmo foi em busca dele. E enquanto Zaqueu pensava que Jesus queria algo superficial, olha que profundeza da relação, do relacionamento Jesus queria com Zaqueu. Queridos, aquela ida de Jesus na casa de Zaqueu foi só o início para um grande relacionamento amoroso entre Zaqueu e Jesus. Zaqueu, ele foi evangelizado pelo próprio Jesus. E nem precisou Jesus falar muito. Tão grande era o interesse de Zaqueu por Jesus. Portanto, querido, se você tem esse interesse por Jesus, não se preocupe. Jesus mesmo vai em busca de você. Para isso, ele já morreu na cruz do Calvário e já deixou o seu Espírito Santo no encargo de ir em sua busca e lhe levar até Jesus. E Jesus, querido, vai se encarregar de lhe trazer de volta ao seu lugar de origem, a casa do Pai, os braços do Pai. O versículo 6 diz: apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Que alegria, queridos! Que alegria para Zaqueu, meu Deus! Olha isso! Ele quer vir para minha casa. Ele quer ir para minha casa, queridos. Que alegria para Zaqueu. Imagine aquele fã daquele ídolo que é doente por aquele ídolo e de repente aquele ídolo, que aquele fã foi ali pagando seu último centavo no caro ingresso, é aquele ídolo ali de longe com dificuldade de chegar perto. Aliás, aquele fã que pagou seu último centavo naquele ingresso caro, com dificuldade de chegar perto do seu ídolo, de repente, queridos, ele vê o seu ídolo vir em busca dele. Já pensou? Ele vê o seu próprio ídolo vir atrás dele e dizer: olha, fulano, não te preocupa, me leva para tua casa e lá nós vamos conversar particularmente. Que alegria, queridos, para aquele ídolo, para aquele fã que idolatra aquele ídolo. Agora imagine para Zaqueu fazer todo este sacrifício por Jesus e de repente ele receber, queridos, um interesse tão grande de Jesus por ele que ele ficou passado. Meu Deus! E as palavras que Jesus falou, queridos, deixa claro que aquele encontro para Jesus, entre Jesus e Zaqueu, estava marcado. Estava marcado. Que Zaqueu, recebendo aquele convite, ele desce depressa e não tá nem liga para quem está murmurando, para quem está falando, para quem está julgando. Zaqueu lá quer saber disso, queridos. Ele toma Jesus pela mão e vai para a casa dele com Jesus. Olha que maravilha, leva Jesus para sua casa, até porque Jesus estava pronto. Jesus já veio de encontro marcado para ir com Zaqueu para a casa dele. O versículo 7 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Mas antes deste versículo, queridos, tem o 7º. Eu pulei um. O 7º diz assim: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. O povo que estava ali fora, queridos, pensou errado? Não, eles pensaram direitinho. Zaqueu era um pecador. Zaqueu era conhecido cobrador de impostos. E cobrador de impostos, queridos, naquela época, era mal visto, né? E Zaqueu, ele tinha uma má índole, né, no meio do povo.
Aí o povo olhou para aquilo, mas que situação, este homem tão santo, que fala de santidade, que pertence ao povo de Israel, que é tão cheio, né, dos hábitos de limpeza, de purificação, de santidade, agora ele vai para a casa deste pecador? Queridos, o motivo que levou Jesus para a casa de Zaqueu era o interesse de Zaqueu em se converter. Era o interesse de Zaqueu de arrepender-se dos seus pecados, de tratar com Jesus. Havia um interesse muito grande no coração de Zaqueu, de se retratar com Jesus, de se arrepender dos seus pecados, né? Então, quando é assim, querido, Jesus vai buscar a pessoa em qualquer lugar. Quando Jesus vê que aquela pessoa tem chance, queridos, de restauração, tem chance de esquecer a palavra de novo, de regeneração, é esta palavra. Então, queridos, quando Jesus vê que existe no coração daquela pessoa um amor por ele escondido, Jesus vai em busca. Por isso Jesus foi para a casa de Zaqueu, porque Jesus viu no Zaqueu um interesse muito grande por ele. E não importa, quando nós queremos a Deus, não importa em que situação de pecado nós estejamos, queridos. Não importa, seja lá, a Bíblia diz que Deus transforma o mais puro sangue na mais branca lã. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a palavra, não importa. O único pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Fora disso, queridos, não existe. Todo e qualquer pecado tem o poder de ser limpo, de ser apagado. Tem a condição do pecador ser purificado, seja lá qual for o pecado. Então, havia no coração daquele pecador, Zaqueu, o desejo de regeneração. E o próprio Jesus foi em busca dele, né? Então, queridos, o versículo 7 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Olha o que acontece aqui, queridos, neste versículo 8. Zaqueu estava tão pronto para consertar dos seus pecados, queridos, que ele toma esta atitude. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Ou seja, Zaqueu era consciente dos seus pecados. Zaqueu era consciente que ele era um pecador. E Zaqueu sabia que para ele ter Jesus na sua vida, ele precisava, queridos, de convertimento, de transformação, de restauração. Ele precisava se converter dos seus pecados. E nessas palavras de Zaqueu, a gente vê, queridos, que pelo amor que Zaqueu tinha por Jesus, ele tratou logo de resolver a questão dos seus pecados. Porque ele sabia que Jesus não ia aceitar o Zaqueu com seus pecados. Ele sabia que Jesus era santo, era justo. Jesus pregava, queridos, santidade, pureza, convertimento, renúncia dos seus pecados. Jesus dizia que o reino dos céus havia chegado sobre a terra. E aquele que quisesse ser salvo tinha que aceitar Jesus como seu Salvador e se converter dos seus pecados. Então, Zaqueu era consciente que Jesus não ia lhe aceitar com seus pecados e tudo. E logo ele tratou do quê? De se regenerar, de resolver logo a questão dos seus pecados. E ele, quando ele falou, Senhor, se porventura, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo. Zaqueu, queridos, estava pronto para fazer o que fosse por Jesus. Ele estava lançando mão de tudo e qualquer coisa que impedisse que ele não recebesse Jesus. Tão grande era o amor de Zaqueu por Jesus, que quando ele recebeu Jesus na sua casa, queridos, aí que a paixão aumentou, aí que o amor aumentou, aí que o interesse aumentou. Você já imaginou Jesus dentro da casa de Zaqueu? Aquele homem que amava a Deus,
que não procurou Jesus por qualquer interesse que fosse. Zaqueu não precisava de uma cura, Zaqueu não precisava de uma bênção financeira, ele era rico, ele era saudável, só era baixinho, mas isso não é doença, né? E nem isso Zaqueu pediu para Jesus que resolvesse o seu problema de estar. Nada. Zaqueu não tinha nada. Nenhum outro interesse por Jesus que não fosse o interesse pelo próprio Jesus. Ele queria Jesus. Então, queridos, imagine Jesus com Zaqueu dentro da casa de Zaqueu falando de amor. Do amor de Zaqueu por Jesus, do amor de Jesus por Zaqueu. Olha que maravilha, queridos. E Zaqueu, amando Jesus profundamente, o que foi que ele fez? Tratou logo de tirar todo o impedimento, todo o pecado que podia impedir que Zaqueu tivesse Jesus dentro da sua casa espiritual, dentro do seu corpo, do seu ser, da sua alma, da sua mente, do seu espírito. Então, queridos, é isto que Jesus quer conosco. Se nós amamos a Jesus, Jesus ele quer entrar dentro da nossa morada espiritual. E assim, queridos, limpar de todo o pecado, de toda a impureza. E observe aqui que Zaqueu mesmo citou para Jesus. Jesus, olha, eu posso estar pecando nisso, eu peco naquilo, mas Jesus, eu estou pronto a largar tudo. Porque Jesus, querido, não vai lhe obrigar a nada. Mas Jesus vai lhe dizer que para você ter ele, para você estar com ele, para você ir com ele para o céu, você precisa abandonar o pecado. É por isso que ele diz, aquele que me ama, faz o que eu mando. E um dos mandamentos de Jesus qual é? Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E no meio dessa negação, queridos, é dizer que nenhuma da nossa vontade, querido, vai estar além da vontade de Jesus. Tudo que vai sobrepor na nossa vida, depois que nós aceitamos Jesus de livre e espontânea vontade, é a vontade do próprio Jesus. É ele que vai nos dizer o que é para fazer. Embora nós temos os nossos próprios querer, o nosso próprio querer, as nossas próprias vontades, nada pode estar acima da vontade de Jesus na nossa vida. Até ao ponto de ser apenas a vontade de Jesus que procede na nossa vida. Ou seja, ninguém faz mais nada, apenas a vontade do Pai, apenas a vontade de Jesus, dita pelo Espírito Santo, mostrada para nós pelo Espírito Santo. Então, queridos, o que foi que aconteceu aqui neste exemplo aqui de Zaqueu e Jesus? O que é que vê aqui? O que é que nós vemos aqui? Que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu mesmo estava pronto, queridos, a se desfazer de todo e qualquer pecado, mas de maneira muito profunda, para ter aquela tão íntima comunhão com Jesus, aquele tão íntimo relacionamento amoroso com Jesus. Assim, queridos, é assim. Nós temos que convidar Jesus, mostrar para Jesus o nosso interesse por ele. E ele mesmo, queridos, vem nos buscar e nos levar para uma intimidade muito grande com ele, muito profunda, um relacionamento amoroso muito grande, queridos. Ele mesmo vai nos levar. Agora, queridos, não é o Zaqueu quem vai levar Jesus, é o próprio Jesus que vai levar Zaqueu à sua casa. Assim, queridos, é conosco. Deve partir de nós o interesse de buscar Jesus para a nossa casa espiritual. E uma vez o Espírito Santo dentro de nós, queridos, ele mesmo vai nos conduzir à casa do Pai. É buscando Jesus para dentro da nossa casa espiritual. E ali, queridos, o Espírito Santo vai dizer, tu me trouxe para dentro para conhecer a tua casa, agora eu vou te levar para conhecer a casa do Pai no reino espiritual. Olha que maravilha. Quando nós demonstramos, queridos, o amor profundo, o amor verdadeiro, que não é qualquer amor, quando nós demonstramos, querido, o nosso profundo amor por Deus, nós damos a condição de Deus mesmo demonstrar o seu tão grande amor por nós, agora na prática, né? O versículo 9, aliás, diz assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que Jesus está dizendo, queridos?
Você observa aqui? Depois daquela atitude tão grande de Zaqueu, de querer, queridos, se retratar com Jesus, de querer, queridos, esqueci a palavra de novo. Depois daquela atitude demonstrada tão claramente que Zaqueu queria regeneração, Jesus disse que ele estava salvo, né? Jesus disse que ele estava salvo. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que Jesus disse que Zaqueu estava salvo e também era filho de Abraão? Porque Zaqueu havia se convertido, queridos. Ele foi evangelizado pelo próprio Jesus. Ele conheceu Jesus através do próprio Jesus. Ele ouvia falar de Jesus. E este ouvir falar de Jesus despertou interesse em Zaqueu. E Zaqueu mesmo procurou por Jesus, e Jesus mesmo foi até ele. E uma vez que Jesus chegou à casa de Zaqueu, Zaqueu não perdeu a oportunidade. Prontamente, queridos, ele se retratou com Jesus e recebeu salvação naquela hora. E Jesus disse, pois também este é filho de Abraão. Porque, queridos, nós somos herdeiros de Abraão através da fé. Abraão não veio fazer herdeiros no plano material, herdeiros de sangue. Abraão veio fazer herdeiros segundo a fé, nos diz a palavra de Deus. E naquela ocasião, Jesus estava dizendo, este também é filho de Abraão, é descendente de Abraão, herdeiro da mesma fé, herdeiro da mesma recompensa de Abraão. Né, queridos? Porque quando nós somos filho, nós temos direito à herança. Então Jesus estava dizendo que aquele Zaqueu era filho de Abraão, herdeiro da mesma promessa de salvação que havia sido feita para Abraão. Aí o 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, queridos, veja aqui. Jesus, ele foi na casa de Zaqueu a fim de buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Zaqueu era um pecador que precisava de salvação. Era um pecador morto nos seus delitos de pecado que precisava ser buscado. E quando Jesus fala aqui que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, queridos, é porque Jesus está falando mais uma vez e nos demonstrando que ele veio em busca daquele que ama a ele. Nós temos que entender esta situação. Jesus, querido, veio morrer na cruz do Calvário por aqueles que ele ama, porque Jesus não obriga ninguém. Jesus, ele lança a sua palavra, ele lança o seu plano de salvação, ele lança a oportunidade que ele mesmo criou, abrindo a porta da graça para nós através da cruz do Calvário. Ele lança a oportunidade, mas quando nós amamos a ele, querido, nós vamos de livre e espontânea vontade. Jesus não obriga ninguém. Ele lança a palavra e ele diz, quem tiver ouvido que ouça. E lá, na passagem do bom pastor, aqui no Novo Testamento também, Jesus diz que o bom pastor é conhecido das suas ovelhas. E as suas ovelhas também o conhecem. Nós já temos pregação sobre essa passagem aqui no canal. As ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. E de que maneira a ovelha conhece a sua voz e não reconhece a voz do salteador? Porque a ovelha, ela conhece uma única voz, a do seu pastor. Que quando ela ouve a do salteador, ela não conhece, ela não reconhece, por isso não obedece, não vai atrás. Então, queridos, o que é que Jesus está falando aqui? Nesta passagem do Zaqueu. Ele está falando, queridos, que para nós sermos buscados por Jesus, nós temos que amar ele também. Jesus sabe aquele que ama ele, queridos, que uma vez que vai aceitar, vai conhecer, vai desenvolver este relacionamento amoroso com ele. Muita gente, queridos, aceita Jesus. É muito crente que você vê nas igrejas carregando Bíblia. Queridos, são muito poucos que realmente amam a Deus. São muito poucos que realmente amam a Jesus e já passaram pelo processo do Zaqueu.
já passaram por este processo de ter uma intimidade com Jesus, recebendo o próprio Jesus dentro da sua casa espiritual. E é assim, queridos, tendo esta oportunidade de trocar com Jesus, corresponder com Jesus deste mesmo amor e iniciar com Jesus este íntimo relacionamento amoroso. Porque o que Jesus quer conosco, querido, quando Ele nos busca, é isto. É que nós venhamos a desenvolver este íntimo relacionamento amoroso com Ele. Jesus não quer que nós, uma vez aceitando Jesus, venha ficar só na religião, só na prática de ir e voltar da igreja, como aquele verdadeiro religioso. Deus não quer isso. Que não se converte, que não deixa o pecado verdadeiramente, que não prossegue no seu caminho de conhecer a Deus. Queridos, religiosos, nenhum, seja lá de onde quer que venha, seja das igrejas evangélicas, seja lá de onde quer que venha, aquele crente, anos de crente, mas que nunca se converteu. Isso é religião, queridos. Para você não ficar aqui no nível da religião, você tem que descer nas profundezas de Deus, pagando o preço, como fez Zaqueu, para encontrar com Jesus. E uma vez, queridos, você buscando por Jesus amorosamente, Ele mesmo vai lhe conduzir para esta tão grande intimidade. Observe aqui que quando Zaqueu buscou por Jesus, não foi Zaqueu que disse: Jesus, vamos para casa. Não foi Zaqueu que levou Jesus para a casa dele, foi Jesus que levou Zaqueu para a casa de Zaqueu. Jesus disse: olha, Zaqueu, desce, que hoje convém que eu vá para a tua casa. Então, querido, estava resolvido. Foi Jesus que foi com Zaqueu para a casa dele. Não foi Zaqueu que convidou Jesus, foi o próprio Jesus que, reconhecendo, vendo o quanto Zaqueu tinha interesse por ele, ele mesmo convidou Zaqueu para ir para a casa de Zaqueu. Olha que tremendo isso, queridos. Agora, para isso, nós temos que realmente amar a Deus. E, queridos, são poucos que estão vivendo este relacionamento com Deus. A grande maioria está vivendo religião intitulada, disfarçada de vida com Deus. Aquele que realmente ama a Deus é convidado pelo próprio Jesus para entrar nas suas profundezas. E assim, ali ele vai ser cuidado, ele vai ser restaurado, ele vai ser regenerado. E aí ele vai ter condição de viver os mistérios de Deus dentro deste relacionamento amoroso entre ele e Deus. Queridos, que palavra maravilhosa. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus, queridos, por esta tão grande palavra que Ele nos trouxe nesta manhã. Palavra que nos retrata o grande amor de Deus para conosco e o quanto nós devemos ser recíprocos. Recíprocos, queridos, com este grande amor. Vamos orar. Senhor, meu Pai, meu Pai Santo, muito obrigada, meu Pai, por esta palavra desta manhã, que nos fala tão profundamente do Teu amor para conosco, Pai querido. Que nós venhamos entender isto, Pai. Só Tu, com Teu imenso amor, meu Pai Santo, quando Tu vê que nós estamos prontos para corresponder o Teu amor, meu Pai, que maravilha. Que coisa maravilhosa, meu Pai, Tu tens para fazer nas nossas vidas, Pai. Tu tens para fazer conosco, meu Pai amado, aleluia. A primeira, Pai, é nos levar às Tuas profundezas espirituais, meu Pai. É nos levar para conhecer os Teus mistérios, Pai querido, Pai Santo. Porque Tu nos ama de maneira sem igual, meu Pai querido. E o que Tu tens para fazer conosco, meu Pai, quando nós correspondemos o Teu amor e voltamos, meu Pai Santo, para a Tua casa. Pai querido, que maravilha, Pai. É a surpresa que nos espera ali. Pai querido, muito obrigada, Pai, por tudo. Que esta palavra venha alcançar muitos corações daqueles que Te amam, Pai, e precisam ser buscados assim como Zaqueu. Pai Santo, Pai amado, porque é maravilhoso o que Tu tens para fazer, meu Pai Santo, na vida daquele que Te ama, meu Pai querido. Está pronto, meu Pai Santo, para a hora em que Tu vai buscar. Jesus querido, Jesus amado, assim é o Teu amor, Jesus. Que maravilha, Jesus, de amor é esse. Jesus Santo, que Tu mesmo, Jesus, paga o preço, Senhor querido, pagaste o preço. E agora, Pai Jesus, basta apenas uma pequena atitude da nossa parte para nos
para tu nos resgatar, Jesus querido, nos levar para o íntimo espiritual contigo. Jesus querido, muito obrigada. Espírito Santo, que maravilha de palavra. Espírito Santo, que maravilha de ensinamento. Muito obrigada, Espírito Santo, que esta palavra alcance todos os quantos te amam e os quantos, Espírito Santo, tu queres alcançar com ela. Que o teu propósito, que o teu objetivo seja chegado ao êxito completamente. Espírito Santo, muito obrigado. Espírito Santo, eu quero te apresentar Jesus querido para ti também, todos aqueles que necessitam. Jesus querido, de um socorro, seja de uma cura, seja de uma bênção financeira, seja de uma libertação. Jesus querido, que eles sejam alcançados por ti, aquele que chora, aquele que geme, aquele que busca algo impossível, Espírito Santo, que seja alcançado por ti. Eu sinto, Jesus querido, de apresentar aqui novamente a Preta Gil, aquela moça que está no leito de enfermidade, sem esperança de cura, sem esperança de volta. Mais uma vez, Jesus querido, eu apresento diante da tua presença e te peço misericórdia por esta moça. Misericórdia, tu conhece o seu coração. Jesus querido, tu sabe o que se passa ali. Jesus Santo, se tem uma maneira, Jesus, de tu atender esta oração por ela, esta intercessão, Jesus, atende. Repreende, Senhor, todo o mal que existe na vida daquela moça. Vai lançando por terra, Senhor, todo o impedimento das trevas, todo o engano do inferno, Senhor querido, todo o engano de Satanás na vida daquela moça, Senhor querido, todo o agir do mal, Senhor, que impede que aquela moça te veja, que aquela moça te busque, que ela grite pelo teu nome. Oh, Jesus querido, lança por terra, Senhor, da vida daquela moça, Senhor, todo o agir do mal, todo o agir do inferno, todo impedimento do mal, Jesus querido, lança por terra, a ponto, Senhor querido, que ela tenha acesso a ti, que ela te enxergue, que ela te reconheça e que ela te busque, que o Espírito Santo, que tu possa ir em busca desta moça, fazendo na vida dela, por ela, através dela, pela sua vida espiritual. Espírito Santo, algo tremendo e maravilhoso. Espírito Santo, se for da vontade de vocês, agir assim com esta moça, de atender esta intercessão. Espírito Santo, que seja assim. Espírito Santo, aleluia, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, em nome de Jesus, glórias a Deus, amém. Glórias a Deus. Queridos, chegado ao fim o nosso vídeo deste dia, que nós estamos fazendo nesta manhã. Se você encontrar este vídeo, queridos, e ver deste pequeno ensinamento, sentindo no seu coração o desejo de se inscreva, de dar o seu like, dê o seu like, deixe o seu comentário e ore por nós, queridos. Não apenas se inscreva, mas venha fazer parte deste grande ministério, queridos, que está incumbido por Deus de levar o evangelho do reino sobre todas as nações, queridos, porque não é apenas este ministério. Deus está levantando muita gente, queridos, incumbidos de levar novamente o evangelho do reino trazido por Jesus, o evangelho de poder que retrata, queridos, que fala sobre o amor de Deus para conosco, mas também, queridos, o que é primordial e principal é o nosso amor para com Deus, o que vai nos levar para o céu, Jesus, queridos, o que vai trazer Jesus ao nosso encontro, o Espírito Santo, é o nosso interesse por Deus, é o nosso interesse por Deus. E assim, queridos, Deus mesmo vem ao nosso encontro. O nosso amor por Deus é o que vai nos levar ao céu. E assim, queridos, se você alcançar destes vídeos, faça deste jeito. Em nome de Jesus nós pedimos que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.